Em uma pacata cidade dos Estados Unidos, o jovem casal Clara e David finalmente consegue se mudar para a casa dos sonhos. A propriedade era antiga, uma construção do século XIX com longos corredores e detalhes vitorianos em madeira que davam um ar histórico ao lugar. O casal estava animado e decidira mobiliar a casa com peças igualmente clássicas, incluindo um conjunto de móveis que encontraram em uma feira de antiguidades. Em meio a móveis e caixas, eles notaram um presente misterioso. Uma caixa de madeira escura, sem remetente. Curiosos, abriram o embrulho, encontrando uma boneca de porcelana antiga, com cabelos loiros e trajes de época. Junto, havia um bilhete que dizia: "Para sempre com você." Clara, fascinada pelo charme peculiar da boneca, decidiu colocá-la na prateleira da sala. Naquela primeira noite, no entanto, ela começou a ter sonhos estranhos. Clara se via em um quarto escuro, iluminado apenas por uma luz fraca que projetava sombras assustadoras. A boneca estava ali, sentada, mas algo em seus olhos de vidro parecia vivo. Quando Clara se aproximava, percebia que o olhar da boneca a seguia. Os detalhes de seu rosto ganhavam feições mais humanas, e com um sorriso macabro, a boneca sussurrava algo incompreensível. Clara acordava sempre assustada, sentindo uma presença ao seu lado na cama, mas ao olhar, apenas a escuridão e o silêncio preenchiam o quarto. Nos dias seguintes, Clara notava que a boneca parecia se mover. A cada manhã, a encontrava em uma posição diferente, às vezes no sofá, outras vezes no chão, sempre com o olhar voltado para ela. David, embora cético, também começou a notar eventos estranhos. O ar da casa parecia estar mais pesado, as luzes piscavam, e ambos começaram a ouvir sussurros distantes, como se vozes estivessem ecoando pelas paredes. Cada objeto fora do lugar trazia uma sensação de desconforto, como se fossem indesejados ali. Em busca de respostas, Clara decidiu pesquisar sobre a boneca e encontrou registros de um casal de investigadores paranormais famosos, Ed e Lorraine Warren, que tinham enfrentado uma entidade demoníaca em uma boneca chamada Annabelle. Quanto mais lia, mais detalhes sombrios emergiam. Assassinatos, possessões e tragédias ligadas a essa boneca amaldiçoada. Clara se sentia horrorizada, mas ao mesmo tempo incapaz de se afastar. Algo nela sentia uma conexão estranha com a boneca, um laço invisível que se fortalecia a cada instante. Em uma tentativa desesperada de controlar a situação, Clara procurou uma médium local para ajudar. Quando a médium entrou na casa, seu rosto imediatamente se contorceu em uma expressão de terror. Ela explicou que a presença que residia ali era de uma energia densa e vingativa, uma entidade que buscava não apenas habitar a casa, mas tomar controle dos que a habitavam. A médium realizou um ritual de purificação e disse a Clara para manter a boneca trancada em uma caixa de vidro e escondê-la longe de qualquer luz. A boneca foi colocada no porão, onde, segundo a médium, ficaria selada. As semanas passaram e, embora o ambiente estivesse mais tranquilo, Clara continuava a ter pesadelos com a boneca. Em uma dessas noites, Clara sonhou que estava no porão. A boneca, Annabelle, estava fora da caixa de vidro, com seus olhos de porcelana brilhando em um tom de vermelho. Sentia o peso de um olhar intenso e, ao tentar sair do porão, sentia suas pernas travadas. A boneca parecia estar ganhando vida, crescendo em tamanho, e a sua presença dominava o quarto escuro. Clara acordava em pânico, sentindo algo sobre ela.
como se uma sombra tivesse acabado de se dissipar. David começou a notar mudanças no comportamento de Clara. Ela parecia apática, seus olhos sempre distantes, e às vezes ele a pegava falando sozinha, murmurando palavras que ele não entendia. Um dia, ele a encontrou no porão, de frente para a caixa de vidro, onde a boneca estava com um sorriso mais sinistro que nunca. David a trouxe de volta para cima, mas percebeu que Clara não se lembrava de como tinha chegado até lá. Ela negava veementemente qualquer comportamento estranho, como se estivesse sob um transe. Sentindo-se impotente, David decidiu que a única solução era livrar-se da boneca de uma vez por todas. Ele colocou Annabelle em uma sacola e dirigiu para o rio mais próximo. Ao jogar a boneca na água, um estranho alívio preencheu seu coração. No entanto, naquela mesma noite, Clara desapareceu. David a procurou desesperadamente pela casa, até ouvir uma risada sinistra no porão. Descendo até lá, encontrou Clara parada, com Annabelle em seus braços, seu rosto imóvel e um olhar vazio. Ela parecia ter sido consumida pela presença da boneca, incapaz de resistir. Lorraine e Ed Warren, que haviam sido contactados por David, chegaram à casa no dia seguinte, prontos para um confronto. Lorraine sentiu de imediato que a presença que habitava Annabelle não estava apenas ligada à boneca, mas também à própria Clara. Ed e Lorraine prepararam um ritual de exorcismo, mas Lorraine pressentiu que a situação era muito mais complexa. O espírito de Annabelle parecia querer algo muito mais profundo: a alma de Clara. Durante o ritual, Clara foi envolvida por uma força sobrenatural. Seu corpo se contorceu, seus olhos mudaram para um tom escuro e, em uma voz que não era dela, anunciou que Annabelle jamais seria libertada, que seu desejo de vingança estava apenas começando. A boneca parecia vibrar e uma energia intensa emanava dela, quebrando espelhos, janelas e deixando o ambiente cada vez mais pesado. Lorraine, em um esforço final, tentou selar a presença em um artefato sagrado, mas o espírito lutava, usando o corpo de Clara como uma ponte para o mundo dos vivos. Ed e Lorraine, em um último ato desesperado, colocaram a boneca em uma urna abençoada e trancaram-na em uma sala especial de objetos amaldiçoados. Mas o olhar de Clara continuava vazio, como se uma parte dela ainda estivesse presa à maldição. Lorraine, exausta e marcada pela experiência, advertiu David de que a ligação com Annabelle jamais seria totalmente quebrada. Alguma parte da entidade ainda permaneceria com Clara, e talvez um dia ela pudesse ressurgir, mais forte e mais determinada. Meses se passaram desde que Lorraine e Ed Warren selaram Annabelle na urna abençoada. David e Clara tentavam retomar a vida, embora Clara ainda fosse atormentada por pesadelos inquietantes e lapsos de memória. À noite, ela ouvia um sussurro constante, como se algo a chamasse de um lugar distante. David, temendo que a maldição de Annabelle ainda estivesse viva, tornou-se obcecado em proteger Clara, chegando a espalhar crucifixos e amuletos pela casa. Lorraine aconselhara que não os usassem, pois objetos sagrados poderiam atrair a atenção de espíritos. Mas David não conseguia relaxar, certo de que Annabelle estava em algum lugar, ainda os espreitando. As coisas pioraram quando Clara começou a encontrar mensagens escritas no espelho do banheiro e nas paredes da casa. "Lembre-se de mim", estava escrito com uma substância escura que lembrava sangue, embora, após exames, nada fosse encontrado.
David notou que Clara ficava cada vez mais estranha, como se estivesse sendo sugada para um mundo paralelo, e seu olhar estava sempre distante. Certa noite, após um sonho perturbador, ele a encontrou de pé, segurando uma pequena chave de vidro, semelhante à que Lorraine usara para trancar a urna de Annabelle. Desesperado, David decidiu retornar à casa dos Warren, onde Annabelle estava supostamente selada. Ele e Clara foram recebidos por Lorraine, que ao ver Clara, ficou imediatamente pálida. Ela viu que a energia de Annabelle estava agora ligada à jovem e explicou que, de alguma forma, Clara estava agindo como um canal entre o espírito da boneca e o mundo físico. Naquela mesma noite, Lorraine percebeu um fenômeno assustador. A urna de Annabelle estava vazia, com a boneca desaparecida. Lorraine sentiu um arrepio ao constatar que Annabelle tinha agora um novo receptáculo. Clara. A presença demoníaca estava lentamente tomando o controle, usando Clara para se fortalecer. Lorraine e Ed tentaram um último ritual de exorcismo, na esperança de romper a ligação entre Annabelle e Clara, mas a energia maligna era poderosa demais. Em meio ao ritual, Clara começou a levitar, seus olhos se tornaram completamente negros e uma risada gutural ecoou pelo ambiente, a mesma risada que Lorraine ouvira antes, vinda de Annabelle. Enquanto Lorraine recitava orações e jogava água benta, a sala tremia e o próprio ambiente parecia querer expelir os Warren e David. No auge do confronto, uma energia negra foi expelida de Clara, que desmaiou, e a boneca Annabelle reapareceu na urna. A boneca, no entanto, tinha agora uma expressão de fúria indescritível, seus olhos brilhando em vermelho. Lorraine teve a certeza de que a batalha estava longe do fim. Cientes de que Annabelle tinha escapado uma vez e que poderia fazê-lo de novo, os Warren decidiram selar a urna em uma sala ainda mais protegida, mas sabiam que, mesmo assim, a maldição continuaria. A ligação com Clara jamais seria totalmente rompida, e a cada noite Clara ainda acordava em desespero, como se alguém estivesse a chamando de volta para a escuridão. Depois de encontrar a chave de vidro, Clara sentiu um calafrio tão intenso que suas mãos ficaram dormentes. David, ao perceber o que ela segurava, tomou a chave e imediatamente tentou destruí-la. Ele pegou um martelo, arremessou contra a parede, fez tudo o que pôde para destruí-la, mas a chave permanecia intacta. Desesperados, David e Clara decidiram consultar um sacerdote renomado na cidade, Padre Miguel, que era conhecido por lidar com forças obscuras. Quando David e Clara explicaram a situação, Padre Miguel ouviu tudo com um olhar sério e afirmou que, se a maldição de Annabelle havia conseguido deixar o Museu Warren, era provável que o espírito demoníaco estivesse atrás de algo ainda mais poderoso: liberdade total. Segundo ele, a chave de vidro era uma âncora que a conectava ao mundo real, permitindo-lhe abrir portais para novas vítimas. Clara, sentindo-se culpada, insistiu que não queria mais viver sendo usada por Annabelle e pediu que Padre Miguel a ajudasse a colocar um fim definitivo na maldição. O padre os conduziu a um antigo convento abandonado, onde realizaram uma série de preparações: círculos de proteção, velas abençoadas, crucifixos e orações incessantes. Quando o ritual começou, Clara começou a tremer e Padre Miguel percebeu que a chave de vidro estava pulsando, como um coração batendo, irradiando uma luz sombria e doentia. Ele soube que a chave, na verdade, era uma criação do próprio demônio ligado a Annabelle, e que a única maneira de destruí-la era forçar o espírito a entrar completamente nela, para então
selá-la eternamente. Lorraine e Ed, que haviam sido avisados, chegaram ao convento para ajudar. Ed, segurando firmemente a urna de Annabelle, começou a entoar orações enquanto Lorraine tentava acalmar Clara, que parecia estar à beira de um colapso. De repente, o ambiente ficou gelado e uma fumaça escura começou a sair da chave, assumindo a forma da boneca, agora grotescamente distorcida, com dentes afiados e olhos vermelhos. Annabelle tentava escapar, gritando em um tom que não era deste mundo, enquanto o grupo rezava intensamente, selando-a em um novo círculo. A batalha espiritual atingiu seu ápice quando a própria Clara começou a gritar, sentindo o espírito tentando forçar sua entrada de volta em seu corpo. Lorraine tomou a chave de vidro das mãos de Padre Miguel, envolveu-a com um tecido abençoado e a colocou dentro da urna junto de Annabelle. Ed rapidamente a trancou, selando o círculo sagrado em torno da urna. A energia maligna cessou e um silêncio sepulcral tomou o ambiente. Lorraine percebeu que, finalmente, a essência de Annabelle fora confinada, mas não destruída. Clara, agora livre, chorou de alívio. O grupo sabia, contudo, que a urna e a chave deveriam ser mantidas no lugar mais protegido possível. Então os Warren decidiram guardá-las em um cofre que permaneceria fechado para sempre, sem qualquer chave que pudesse abrir. Ao retornar para casa, Clara e David conseguiram pela primeira vez em meses dormir em paz. No entanto, Lorraine e Ed sabiam que, embora Annabelle estivesse contida, espíritos malignos são persistentes. E ao fechar o cofre com a urna e a chave, Lorraine sussurrou uma oração, sentindo que ainda havia algo mais à espreita, nas sombras, esperando pacientemente pela sua próxima vítima.